Olá, como vão todos? Aqui novamente em mais um podcast Direito e Diálogo. Eu sou Edmar Ruiz, apresentador do podcast, ligado aqui ao escritório que leva meu nome, Edmar Ruiz, sempre trazendo aqui um tema acerca do direito do trabalho, direito previdenciário, que são os direitos sociais, os direitos próximos às pessoas, aos trabalhadores. São assuntos diários, né, no chão de fábrica, nas empresas de um modo geral, do churrasco em família, dos almoços de domingo. Será que eu tenho direito a isso? Será que eu tenho direito àquilo, né? E está aqui esse projeto, podcast, que sempre a gente traz, né, pessoal aqui, os advogados, competentes advogados do nosso quadro aqui do escritório, né, da pasta de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, e sempre um convidado, né, da área, né, que entende do métier, do riscado, que nós vamos discutir, que é a pauta do podcast do dia, né? Bom, então vamos começar aqui elegantemente, né, à minha direita, com o nosso convidado, né, o Sebastião Ismael, né, que é vice-presidente da ABEA. A ABEA, Associação de Defesa Inclusiva dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o nosso tema hoje, os direitos trabalhistas, direitos previdenciários das pessoas com deficiência. Bom, aqui na ponta esquerda, vamos assim dizer, Dr. Tony Sakai, advogado pós-graduado em Direito do Trabalho, né? Aqui é supervisor da pasta de Direito do Trabalho do nosso escritório, e assim como também na ponta esquerda, um pouco mais enfiado na área aqui, nós temos o Dr. Fernando Vitorino. Dr. Fernando Vitorino, advogado pós-graduado em Direito Previdenciário, um especialista na área, para a gente tratar aqui dessa matéria dos direitos previdenciários das pessoas com deficiência. Bom, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Sebastião Ismael. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, que é o tema da pessoa com deficiência. Eu, como sou pai de 2 filhas com deficiência, uma filha autista, minha filha Asper, então a gente está sempre na luta, no dia a dia, e buscando os direitos, que é de direito da pessoa com deficiência, o direito de ir e vir. Perfeito, perfeito. Muito louvável a sua atuação na sociedade, a sua atuação na ABEA, né? Que nessa questão, né, a gente tem uma lei nova aí, né? O doutor Fernando vai falar, o doutor Doni também, a lei complementar, que ela é de 2013, né? Então, os direitos previdenciários, né, estão ali na Constituição, no artigo 201, há muito tempo. E muito recentemente, né, tratando de direito, 2013, muito recente aí a positivação dos direitos previdenciários aí das pessoas com deficiência, né? Tardou, mas veio, né? Então é de se comemorar efetivamente, né? Bom, doutor Tony, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast nosso, né? Eu que agradeço, doutor Edmar. É minha segunda vez, né? Estou ficando muito prestigiado aqui. Nós estamos pegando o jeito aqui, não é verdade? Né? Aqui é o segundo podcast nosso, né? E obrigado, viu? Fico muito feliz e, assim, é um tema muito importante na rotina de todo trabalhador, da família de uma forma geral, né? Porque a gente sempre tem uma pessoa com deficiência próximo na família. Então, é um tema de extrema importância. Perfeito, obrigado. Doutor Fernando, por favor. Doutor Edmar, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns, que cenário bonito, né, cara? Tudo da mais alta qualidade, né? Então a gente se sente bem aqui. Agradeço o convite. Boa noite, senhor Sebastião, doutor Tony. Então vamos bater um papo aqui e tentar ajudar, difundir a informação aí para os nossos ouvintes e as pessoas aí que estão acompanhando pelo YouTube.
Isso. O cenário é tudo fake, viu, gente? O doutor Fernando está elogiando aqui, ó. É tudo fake aqui, mas ficou bonito, de fato ficou bonito, né? Maravilha, obrigado, doutor Fernando. Ismael, assim, a gente fala da pessoa com deficiência, né? A gente está falando até que é uma legislação nova em termos previdenciários, né? Tá? Eu acho que a gente tem muito a caminhar, né? Nós temos muito a caminhar, principalmente no Brasil, né? Sim. Quando a gente fala em termos de inclusão, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade de um modo geral, né? Já que são milhares e milhares de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Tá? Como que o senhor vê essa questão, efetivamente, essa questão da inclusão na sociedade e o papel que desempenha a ABEA, né? E o que ela pode contribuir nesse sentido? Eu vou falar um pouco da ABEA, que é a Associação Brasileira de Emprego Apoiado para pessoa com deficiência. Nós não só pessoa com deficiência, mas também colocamos mulher em situação de violência, pessoa em vulnerabilidade, em condições de moradia de rua, e também LGBT, que são classes que são extintas pela sociedade, ou seja, que a sociedade discrimina, né? Não tem valor nenhum para a sociedade. Mas se a gente for na rua, você vai encontrar pessoa que fala 2, 3 idiomas e está na rua porque devido à conjuntura que a gente tem hoje no nosso país, né? Mas, por outro lado, a questão do emprego apoiado é dar oportunidade para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque a pessoa com deficiência, ela tem potencial, ela precisa de condições, ela precisa de uma adaptação. Se você tem uma adaptação adequada, a deficiência não vai ter nenhum impedimento, porque a deficiência não está na pessoa, ela está no ambiente. O ambiente que tem que adaptar a pessoa, não a pessoa se adaptar ao ambiente. E esse trabalho já tem na Europa e nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e tem funcionado muito bem. No Brasil, não sei se a gente está gatinhando ainda, tá muito complicado, porque é uma coisa ainda que já tem lá fora há muito tempo, mas para aqui no Brasil é uma coisa nova ainda. Incipiente mesmo. Exatamente. E com relação na sociedade, a sociedade hoje, não as crianças, mas de parte dos pais, né? Isso vem do pai e da mãe, existe ainda uma resistência de aceitação à discriminação. A discriminação está em todos os meios, porque quando você tem uma formação de família, isso você consegue mudar lá na frente, né? Para mudar uma sociedade. E quando também implantaram a educação inclusiva, não teve debate com a sociedade. Para você ter uma educação inclusiva de qualidade, você tem que ter profissionais, ferramentas humanas, que falta nas escolas hoje. Porque incluir uma coisa, e eu sou contra jogar a pessoa, tem que dar inclusão de qualidade, isso é um ponto, né? Aí entra o mercado de trabalho. Porque se você tem na família, igual o companheiro que mencionou, cada pessoa pode ter uma pessoa com deficiência na família, você tem que estar preparado para a discriminação, que ela vai acontecer. Em um momento ou outro vai acontecer. Porque muitas pessoas acham que a pessoa com deficiência não tem potencial, não tem condições de estar inserida na sociedade. A pessoa com deficiência, ela não quer favor, ela quer estar inserida na sociedade, ela quer trabalhar, ela quer estudar. Basta ter as condições necessárias. Porque, para começar, a cidade do Brasil praticamente não teve assim, um projeto, não foi uma cidade projetada. Hoje você não tem acessibilidade nas calçadas, tampouco nas ruas, no transporte, né? Agora que está tendo acessibilidade no transporte público, mas tem muito a caminhar ainda. E a gente espera aí, não agora, mas quem sabe, daqui a uns anos, essa concepção consiga mudar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estive em Madrid em 2017. A cidade de Madrid é muito velha, muito antiga, né? E, para se ter uma ideia, aquela cidade foi construída há muitos anos atrás, já pensando na acessibilidade. Você tem calçadas largas, você não tem poste. Então, você tem as fiação elétrica por baixo da terra. Então, você tem condições de fazer uma calçada para que a pessoa que usa uma cadeira de roda tenha condições de se locomover, um cego com piso tátil ter condições de se locomover.
E aqui no Brasil, nós temos muito ainda que caminhar e muito ainda que avançar em nosso país. É um pouco disso. Perfeito, é isso mesmo. Acho que temos, principalmente que campanhas educacionais, né? Vontade política para tanto, envolver as empresas, envolver a sociedade de um modo geral. Quando eu digo campanhas educacionais, porque na década de 90, né? Eu entregando a idade aqui, hein? Na década de 90, a gente, né, era ali, via um monte de gente, né, que fumava, né, que não tinha, né, campanha educacional, né, a população em massa fazia uso do tabaco. Então, o mix de drogas ali maléficas ao organismo, né, que provoca câncer de boca, câncer de pulmão, impotência sexual, enfim, vários problemas ao organismo humano, né, que a partir do momento que houve campanhas educacionais maciçamente, né, então a população foi educada no sentido de não fumar mais. Então, falta isso, vontade política, né, tá? E educar o povo para que tenha, né, compaixão. Não é de compaixão, que as pessoas com deficiência não precisam de compaixão, que elas precisam de terem os seus direitos respeitados, né, serem incluídas na sociedade, no mercado de trabalho, terem o respeito merecido de todos nós, né? Nós somos advogados atuantes no direito social, né? Nós temos, né, uma percepção disso, né, e uma empatia muito maior com essas pessoas. A gente tem a preocupação de ter aqui um estacionamento com manobrista, termos, né, um elevador para que, né, nas nossas unidades, as unidades dos nossos escritórios, todos têm elevador, né? Ao montarmos o escritório, né, a primeira coisa que nós vimos foi isso, essa questão da acessibilidade, porque nós atendemos essas pessoas fazem parte do nosso dia a dia, né? Então a gente já tem essa consciência, a consciência da legislação, né? Faz parte aí do nosso métier, né? Mas, assim, o povo, de um modo geral, não tem essa consciência, porque não tem campanhas educacionais nesse sentido, né? Então, doutor Fernando, acho que a legislação, ela também contribui para isso, né? Então, a gente estava falando da legislação previdenciária, né? Legislação, a lei, em especial a Lei Complementar 142 de 2013, né? Que veio, né, dizer o que é pessoa com deficiente, né? Com deficiência, aliás, né? Então, acho que seria bom a gente dar luz a isso, né, para o pessoal que está nos assistindo, a gente classificar, conceituar perante a legislação o que é uma pessoa com deficiência, que é uma questão bem abrangente. É bem né? abrangente, assim, e o senhor Sebastião já mencionou um importante conceito, né, que eu gosto muito de usar também, que é que a deficiência ela não está no corpo. A deficiência ela está na sociedade que não se adaptou àquela pessoa. E a legislação previdenciária, ela vem com esse objetivo. Ah, mas a pessoa com deficiência vai aposentar mais cedo. Tá, mas e os obstáculos que ela tem para até chegar naquele tempo de contribuição? Quantas vezes ela sofreu discriminação no mercado de trabalho e na sociedade para desempenhar aquela atividade? Então, já dizia Rui Barbosa, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na proporção das suas desigualdades. Exatamente. E eu acho que, assim, a lei previdenciária, a lei 142 de 2013, né, que ela complementou o dispositivo constitucional, que é uma conquista do Estado brasileiro, mas foi um acordo internacional, né, a Convenção de Nova York, que trouxe... que despertou a defesa, o princípio, né? Então, o Estado brasileiro trouxe a Convenção de Nova York, introduziu na sua Constituição, primeira convenção internacional a ser trazida com status de emenda constitucional, né? E a Lei Complementar 142 veio para complementar esse dispositivo. Eu acho, assim, eu estou dizendo acho, né? Porque
a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido, mas eu acho que ela contempla. Ela conseguiu trazer assim uma proteção, não ainda de forma integral, mas ela trouxe a efetiva proteção para as pessoas com deficiência. E ela definiu, e é por isso até, doutor, que a gente colocou que aqui no nome do tema, né, a gente coloca: você tem limitações articulares, perda auditiva. Por que a gente tem que fazer isso? Porque muitas pessoas não se enxergam com deficiência. Olha que interessante. Porque basta uma deficiência leve. Então, Não é a pessoa, né? porque Acamada, uma pessoa com cadeira de rodas, com a totalmente. mobilidade totalmente reduzida Isso é ou muito. impedida, né? Que é deficiente. Exatamente, isso é muito curioso, Sebastião. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, qualquer tipo de artigo que fale sobre isso, muita gente nem abre. E fala: mas eu não sou deficiente, eu não tenho deficiência. Eu trabalho. Esse é o que as pessoas respondem, né? Um caso muito emblemático, né? Um cliente do escritório, ele foi fazer um cálculo, e aí a gente preparou o cálculo e falta tantos anos ainda para o senhor se aposentar. E eu sempre pergunto, né? O senhor tem alguma deficiência? Não, nenhuma, eu trabalho. Aí eu olhei para ele e eu percebi uma diferença em um dos olhos. Aí a gente não pode ser indiscreto, né? Aí eu falei: mas tem certeza, o senhor não tem nenhuma perda auditiva, nenhuma perda visual? Eu sou cego de um olho. Então, veja bem, o cara tem visão monocular. Então, a lei protege ele. Então, a Lei Complementar 142, ela trouxe os graus de deficiência. Grau leve, moderado e grave. Para cada grau, é um tempo reduzido de contribuição, né? Então, Aposenta com menos com tempo. menos tempo. A deficiência leve, ela reduz o tempo de contribuição em 2 anos. Então, o homem de 35, ele se aposenta com 33, e a mulher com 28. A deficiência moderada, ela reduz em 6. Então, o homem com 29 e a mulher com 24. E a grave, aí reduz em 10. O homem com 25 e a mulher com 20. Mas como que a gente chega a essa conclusão? O INSS faz 2 perícias, que está prevista na lei complementar também. Uma perícia médica e social, mas por que uma médica e social? Porque, como a gente estava dizendo, a deficiência não está no corpo. Então, eu preciso saber quais são os obstáculos que essa pessoa tem na sociedade e chegar à conclusão. Aqui vai uma crítica, né, que é um cálculo matemático, né? Quanto mais dificuldade, menos ponto ela faz. E aí fica um negócio meio frio, né? Às vezes não retrata bem a realidade. Mas a lei, ela chega a esse conceito através da perícia social e da perícia médica. Na verdade, é um questionário, né? Um questionário, vai né? respondendo ali, né? Exatamente. Aquele questionário sobre o ponto de vista médico, do perito do INSS, e sobre o ponto de vista social. Do social, então, né? O formulário... E vai quanto mais pontos atingidos naquele questionário... Né? Ele está próximo de ser extinto. Há um estudo já, há uma comissão lá em Brasília para substituir o IFIBRA, que é o formulário utilizado para isso, né? Então, Aí já uma evolução, né? Nós estamos falando aqui em evolução, que é uma Exato. coisa nova, né? Então, a tendência gente é melhorar do ponto de vista legal, essa situação, essa inclusão. Trazer mais elementos para chegar a um conceito mais fiel da deficiência, né? Então, a Lei Complementar 142, ela pode melhorar. Ela pode melhorar. Mas eu acredito que até o momento ela consegue proteger. E a jurisprudência vai ter um papel importante nisso, né? Na interpretação do que é deficiência, né? O que quem tem direito, quem não tem direito, né? Se a legislação é nova, quem dirá as decisões dos nossos tribunais? Exatamente, né? Exatamente. Doutor Tony, se com relação à seara trabalhista, né, a gente já tem essa questão
há mais tempo e é uma questão nova também para o direito do trabalho, né? Quem dirá Imagine. para a questão trabalhista, né? Então, Ou a questão previdenciária. Eu acho que a dica que fica é assim, procure saber o que é deficiência. Procure entender os graus de deficiência. Pô, hoje mais não tem aposentadoria por tempo de contribuição. Pode estar aí a salvação do direito. A pessoa tem um obstáculo que ela não sabe. Ela já se acostumou com aquilo e ela já entende. Colocaram na cabeça dela que é ela que tem que se adaptar à sociedade, não ao contrário, né? Então é importante conhecer. Tá aí mais um motivo para existir um podcast desse. Sim, a deficiência que dá direito perante a legislação não é somente a física, né? Sim. Mas a intelectual, a motora, né? Exatamente. A Então, psíquica, né? por exemplo, uma lesão no ombro, né? Inclusive, é o caso do Sr. Sebastião, uma doença ocupacional, né, que é muito comum nas empresas metalúrgicas, né? Então, poxa, uma lesão no ombro, só o senhor sabe qual é a dificuldade, né, no dia a dia, não só no trabalho, mas em casa mesmo, 24 horas por dia eu sinto dor. sofrendo dor, Acostumei com a dor. para fazer Então. uma simples atividade que seja E cozinhar. quantas pessoas nessa situação, né? Quantas pessoas nessa Que não se situação? enxergam com deficiência. A deficiência de caráter leve? Mas dá direito. Né? Então, doutor, eles confundem com incapacidade. Então, para muitas pessoas, a pessoa com deficiência é aquela que fica em casa e não consegue fazer nada. Não é isso. Então, é muito importante a gente difundir essa informação. Perfeito. Acho que para o direito do trabalho também é a mesma coisa, né, Tony? Assim, no sentido de uma deficiência, mesmo que de caráter leve, né? As empresas têm até se aproveitado disso, né? As empresas que precisam ali, né, por lei, ter no seu quadro, né, um percentual de PCD, acabam se utilizando das pessoas ali do próprio parque fabril, né, da sua folha de pagamento, para classificá-las como PCD, classificá-las como pessoas com deficiência, para cumprir aí a cota legal, não é verdade? Exato, né, doutor Edmar? A gente sabe que a Lei 8.213, ela traz essa questão de ter uma cota para as pessoas com deficiência, né, a partir de um quadro de funcionários com 100 pessoas, né? E aí vai variar de acordo com a quantidade de até 3% a 5%. Tem um benefício, né, para a empresa em questão de custo, com impostos e tudo mais. Porém, assim, a gente vê que é muito frágil ainda, né? O doutor tá comentando, né, o doutor Fernando, que a parte previdenciária, ela está engatinhando, a trabalhista, se você for observar na letra da lei, não existe uma previsão legal que possa proteger a pessoa com deficiência. O que a gente faz é o quê? Aí vai caber para o advogado trabalhista utilizar recursos estranhos, né? Leis que não são necessariamente Que protege trabalhistas. o trabalhador, Exato. protege o ambiente de trabalho, Exato, né, para proporcionar exato. um ambiente de trabalho seguro, Exato. equilibrado, sadio, né? Exato, porque é que nem o doutor Fernando estava comentando, a deficiência ela pode ser gerada em razão do ambiente de trabalho, né? E aí, quando a empresa não protege o trabalhador dessa questão, gera todo um direito de indenização, né? Então, tem essa necessidade de proteção. Cabe também que, ainda que a deficiência não seja originada no ambiente de trabalho, cabe ao empregador analisar as necessidades da pessoa com deficiência. Às vezes, vai necessitar de uma jornada um pouco mais flexível, né? E aí o advogado consegue brigar na justiça para essa questão. Óbvio, né, que vai ter um reflexo no salário, então uma jornada mais flexível tem essa contraprestação, mas existe esse direito, né, essa busca incessante.
Uma situação também que é interessante, muitas vezes, que nem o seu Sebastião comentou, ele é pai de duas filhas com deficiência. E aí tem a necessidade de ter alguns cuidados a mais. Então, existem situações em que o advogado pode, né, entrar na justiça requerendo uma redução da jornada de trabalho, ainda muitas vezes sem essa alteração no salário, para possibilitar o cuidado do seu filho, né, da sua parentela. Né? E aí tem até uma decisão recente do próprio tribunal aqui da 15ª Região, que é do interior de São Paulo. Olha aí. Perfeito, Então, perfeito. uma seara que tem muito a crescer, vai caber, nesse primeiro estágio, né, como a gente não tem legislação, é um advogado ser combativo e buscar os meios que muitas vezes não é o ideal, mas a fim de defender o trabalhador. De fazer a jurisprudência, Exato, né? sim, exato, Exatamente. exato. Ô, Sebastião, a gente fala que em políticas públicas, em legislação, em a sociedade, o Brasil, né? Eu falei que está gatinhando e aí você me disse que nem gatinhando estamos, né? Porque realmente é muito aquém do que você citou na Europa, né? As experiências, né? Já do velho continente, enfim, né? Então, quando a gente fala em políticas públicas para inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na verdade a gente tem carência até de mecanismos protetivos do trabalhador que está no mercado de trabalho, que entrou sadio na empresa, adquiriu uma doença ocupacional na empresa, né? E simplesmente é dispensado, né? Enquanto ele estava bom, ele estava sadio, enquanto ele dava produção, né? Era um bom trabalhador. A partir do momento que ele adquiriu uma doença ocupacional na empresa, né? Ele simplesmente é descartado, né? Passou a ser uma pessoa com deficiência para o mercado de trabalho e não consegue mais concorrer em pé de igualdade com os demais trabalhadores no próprio mercado de trabalho. Sim. Porque dificilmente ele vai passar num certame, vai passar aí, né, num exame médico admissional em uma outra empresa. Então, são pessoas que ficam aí renegadas no mercado de trabalho. Nós tínhamos aí vários sindicatos, né, uma questão política, os sindicatos acabaram perdendo força, o sindicato dos empregados, né? Nós tínhamos cláusulas nos acordos, nas convenções coletivas, dando garantia de emprego até a aposentadoria para esse pessoal, e essas cláusulas elas foram caindo em razão dos sindicatos perderem, né, força, né, de um modo geral, né? A gente persiste aí com essa cláusula em um sindicato, sindicatos metalúrgicos, acredito que nos bancários ainda, salvo engano, persiste essa cláusula protetiva, mas na maioria dos sindicatos essa cláusula já não existe Sim. mais. Então, nós temos, né, são dois problemas, um problema da inclusão e um problema da proteção. Você que trabalhou no chão de fábrica, né, muitos anos, aposentou numa fábrica, acompanhou essa dificuldade dos companheiros, não é verdade? Sim, doutor, eu vou responder essa pergunta aqui, mas eu vou ter que entrar no campo político para poder responder essa pergunta. Eu senti isso na pele ao longo dos anos. Eu trabalhei 32 anos numa empresa de caminhões, não vou falar o nome porque eu não estou ganhando... Os royalties. Exatamente, eu não estou ganhando patrocínio para isso, né? Isso é um ponto. Eu entrei lá perfeito e saí com 3 pinos no ombro direito. A partir do momento que o médico do trabalho foi fazer uma avaliação médica, eu já deixei de ser o bom funcionário que eu era para a empresa. Né? Então, já era um patinho feio, né? Chamar de patinho feio. E só a convenção coletiva dos sindicatos, porque quando você tem um sindicato forte, combativo, você consegue manter a convenção coletiva, né? Mas a maioria dos sindicatos não consegue. Agora, vamos imaginar a aposentadoria hoje para 65 anos. Qual sindicato vai segurar uma convenção coletiva até os 65 anos? Sendo que com 40 anos você já é velho para o mercado de trabalho. Sim. Né?
Então, você não tem uma proteção do Estado. E para a gente poder mudar essa concepção, a gente também tem que mexer no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, a maioria é empresário. E como você muda isso? Porque, na minha concepção, quando a empresa contrata um trabalhador, se ele se acidentou ou teve uma doença ocupacional, porque ele estava trabalhando. Se ele estivesse lá sentado, não teria acontecido nada com ele. Então, o que acontece? Eu acho que, nesse ponto, não é nem dever do Estado, é dever da empresa. Manter esse trabalhador até o último dia. O dia que ele estiver aposentado, aí ela não tem mais compromisso com ele. Aí tinha que se tornar uma legislação. Mas, para tornar uma legislação, você tem que mexer vários mecanismos, que aqui no nosso país eu acho que tem muito ainda a percorrer para que a gente pode ter uma legislação de proteção. Existe caso aí de, não sei se vocês devem conhecer melhor que eu, de advogado pegar brecha na lei, mesmo naquela convenção coletiva não tendo proteção, né? Porque é a chamada jurisprudência que eles falam, né? Sim. Porque eu acho injusto, depois que você produziu, deu lucro para a empresa, a partir do momento que você acidentou, você não serve mais. Mas, na minha concepção, para que a gente possa ter uma proteção maior para o trabalhador, a gente tem que ter o melhor direito trabalhista, que o nosso direito trabalhista foi flexibilizado e só as convenções coletivas, igual mencionei, de sindicatos combatíveis, sindicatos fortes, não basta. Porque temos que pensar no pequeno ao grande, Sim. né? Para que a gente possa avançar nesse termo, porque quando você entra na empresa 100%, você é colaborador, né? Chamou você de colaborador, fala que você é um empregado essencial para a empresa, continua assim, enfim. A partir do momento que você adquiriu algum problema, meu amigo, você é tratado como se fosse um animal, que você usa, quando fica velho, não serve mais. Infelizmente. Acho que a proposta do Sebastião é bastante louvável, né? Então, é interessante no sentido de a gente criar uma legislação, ao invés de termos acordo, convenção coletiva, garantindo estabilidade para esses trabalhadores e a fim de que a empresa tenha obrigação legal de manter esses trabalhadores que adquiriram doença na empresa até o momento da concessão da aposentadoria e que o governo conceda uma benesse tributária de alguma forma para essas empresas, né, que mantiverem os trabalhadores nessa condição, né? Então, acho que mecanismo, havendo vontade política, né, Sim. realmente há, né? Então, doutor, por outro lado, também vai obrigar as empresas a investir em condições de trabalho. Exatamente. Que vai ter retorno para ela e para quem está trabalhando. Então, você pode evitar daquela pessoa no futuro se tornar uma pessoa com uma doença ocupacional ou até mesmo sofrer um acidente de trabalho. Perfeito, perfeito. Doutor Fernando e doutor Tony, né, dentro dessa questão, né, o Sebastião falou, tinha limitações funcionais, pinos alocados, né, tinha uma redução da minha capacidade do trabalho. Gostaria que o doutor pontuasse os direitos previdenciários desses trabalhadores, né, que entraram sadios nas empresas e hoje, né, tem alguma espécie de limitação funcional, né, e, em especial, o auxílio-acidente, a aposentadoria do deficiente, né, que é por tempo de contribuição, por idade, né, que é o tema que nós estamos tratando aqui, né, e depois o doutor Tony trazer os direitos trabalhistas dessas pessoas, né? Por favor. Tudo começa com o auxílio-acidente, né? O auxílio-acidente é vamos dizer assim, a primeira proteção para aquela pessoa que sofreu com uma doença ocupacional ou até um acidente típico, né, de trabalho. Então, o auxílio-acidente, ele é uma indenização para aquele empregado que ficou com uma sequela, né, advinda dessa limitação. Então, acho que essa é o primeiro passo, é buscar o direito ao auxílio-acidente. E depois desse auxílio-acidente já concedido, o caminho para a aposentadoria está mais fácil. Porque o próprio INSS já reconhece que há uma limitação, né? Então, depois essa pessoa vai passar, obviamente, quando completar o tempo de contribuição, né? E um detalhe, né, que a gente pode esquecer, né, doutor?
Para essa modalidade de aposentadoria também vale o tempo especial, né? Isso é interessantíssimo. Insalubridade, periculosidade, né? Não podemos esquecer isso, porque o INSS sonega esse direito. O INSS interpretou a lei de modo que não cabe o enquadramento de atividade especial para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Só que a jurisprudência avançou e hoje é possível pacificamente nos nossos tribunais, né? Então, o auxílio acidente concedido e a aposentadoria por tempo de contribuição bem encaminhada cabe ao empregado, ao segurado do INSS, se enxergar como pessoa com deficiência. Perfeito. Né? Eu acho a que nossa esse fala anterior é o aqui, maior desafio. Né? Eu volto nesse tema porque é o maior desafio hoje. Uma vez que essas pessoas passarem a se enxergar com deficiência, os direitos previdenciários podem avançar também, porque quanto mais discussões chegam à justiça, mais a gente conquista decisões favoráveis e a jurisprudência caminha, e até por conta disso a gente pode avançar na legislação também, né? Perfeito. Então, só para responder a pergunta, doutor Edmar, aposentadoria por tempo de contribuição com aqueles redutores, né? Independentemente da idade mínima, e a aposentadoria por idade, para o homem a gente reduz em 5 anos, para a mulher em 7. Né? A mulher se aposenta com 55 anos de idade e o homem com 60. Desde que comprove 15 anos de deficiência e o tempo de contribuição em igual período. Então, são as duas modalidades de aposentadoria da pessoa com deficiência que nós temos atualmente. Maravilha, maravilha. E os direitos trabalhistas, doutor Tony? Então, doutor Edmar, a deficiência nascendo no ambiente de trabalho, cabe à empresa indenizar tal situação, correto? Que nem a gente tinha conversado anteriormente. Sempre vai gerar 2 indenizações. A primeira, dano moral, porque o trabalhador vai levar uma frustração para o resto da vida. A frustração de não conseguir jogar uma bola, não conseguir fazer atividades corriqueiras da vida, correto? E essa segunda indenização é o dano material. O que é o dano material? Seria o mais próximo do que o Sebastião comentou, que seria o quê? Uma pensão mensal vitalícia, né? A jurisprudência, né, as decisões recentes sempre indicam o limite de 76 anos. Então, sendo verificada essa incapacidade, essa deficiência, da confirmação, né, que aí é feita por meio de um laudo no trabalho, pelo perito do juiz do trabalho, a gente consegue essa indenização até a idade de 76 anos. Excelente. Né? É o que mais se aproxima. Como a gente comentou, é uma indenização civil, não está previsto Olha em só. direito do trabalho. Então, a gente acaba tendo que fazer uma arquitetura, né, para conseguir esse direito, tá bom? E, além dessa questão, existe a estabilidade, né? A estabilidade que, no mínimo, né, como a gente conversou, é de 12 meses. Vai ter convenções que vão se prorrogar, mas nunca inferior a 12 meses. E aí a pessoa com deficiência tem um que a mais. Para ela ser demitida, né, a necessidade de que seja recolocado, porque, como a gente tinha conversado, a empresa é obrigada a cumprir cotas. Né? Então, o funcionário saiu dessa cota, a empresa é obrigada a já ter outro de imediato, porque, do contrário, a demissão ela é declarada nula. Né? Outra situação também Interessante, isso muita gente não sabe. Né? Exato. Né? Outra situação muito interessante também é o quê? A gente sabe, como o próprio Sebastião falou, se a pessoa com deficiência não sofrer um assédio, um preconceito agora, é muito provável que futuramente ela sofra. Né? E, novamente, não existe uma lei específica, mas a gente tem a Lei 9.029. A Lei 9.029 blinda o trabalhador de qualquer tipo de discriminação.
seja ela em razão de raça, cor, deficiência, qualquer tipo de discriminação, né? Então, muitas vezes o funcionário, o empregado vai ser demitido de forma discriminatória se for verificado que essa dispensa ocorreu em razão da deficiência. É possível pedir a reintegração, só que aí vai ficar a critério do empregado decidir se ele quer ser reintegrado ou ser indenizado, né? Porque se o ambiente de trabalho já não se mostrou favorável para ele agora, provavelmente não vai ser ele sendo reintegrado que vai ser permanecido. Então, muitas vezes, acaba sendo interessante a indenização, né? Então, a princípio, esses são os principais aspectos trabalhistas que a gente consegue trabalhar em favor da pessoa com deficiência. Perfeito, perfeito. E que papo bom, que papo gostoso, né? Nossa, isso flui, né? E quando a gente está ao lado de quem a gente gosta também, né? Doutor Fernando, doutor Tony, Sebastião, Ismael aqui, que a gente criou um laço de amizade, né? Sim. Cliente do escritório e depois, né? É um militante, assim, vamos dizer, né? Tá? Da inclusão das pessoas com deficiência, da história dele, né? A história com as duas filhas, né? Uma história bastante bonita. E o tempo vai fluindo e vai passando. O pessoal da TEC já ergueu a plaquinha já faz meia hora, dizendo que faltavam 10 minutos, né? Já fizeram 3 vezes assim. Agora, como estão aqui arrancando os cabelos, eu acho que está na hora da gente se despedir, né? Sim. Aí tem que colocar aquela sonoplastia assim, Vini. Sebastião, muito obrigado de coração por você dispor o seu tempo, por vir aqui para conversar com a gente, com o nosso público, né? Então, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Maravilha, viu? Obrigado, doutor Tony, mais uma vez. Eu que agradeço, agradecer o Sebastião, né? É sempre um prazer conversar com ele, o doutor Edmar, o doutor Fernando, né? E obrigado de verdade, doutor, de coração, é uma iniciativa muito louvável. Obrigado, doutor Fernando, mais Doutor uma Edmar, vez. muito obrigado, agradeço, é uma honra estar aqui na presença de vocês. Obrigado, senhor Sebastião, parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor Tony, e até a próxima, né? Até a próxima. Até mais, pessoal.